Olá, pessoal. E aí, como vocês estão, hein? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Salve, salve! Sejam todos e todas bem-vindos ao mundo do conhecimento. Eu sempre digo o seguinte, pessoal: o conhecimento, ele liberta, né? O conhecimento liberta. Aula de hoje, vamos falar sobre o que, professor César? Vamos falar sobre ditaduras na América Latina, o caso do Chile e o governo de Allende. O que você sabe disso? O que você tem de conhecimento sobre isso? É a pergunta que eu estou fazendo para você. É a pergunta que eu estou fazendo para você. Então eu quero pedir licença para poder compartilhar aqui a nossa tela, né? Os slides da aula de hoje, para que então você possa tomar conhecimento, né? Para que você possa saber, afinal de contas, aonde fica o Chile, professor. E eu pergunto para você o que sabe sobre Allende e sobre o seu governo, o que você tem de conhecimento. Quantas perguntas estão povoando a sua mente nesse momento, né? A sua mente fervilha, e eu sei que você está ávido, eu sei que você está ávida por novos conhecimentos. Então, ó, vem comigo, quero te convidar para fazer uma viagem através do tempo nesse mundo maravilhoso da história, tá? Vem comigo, tá? Vem comigo para esse mundo maravilhoso da história. Você vai elencar os conhecimentos mais profundos sobre o conteúdo da aula de hoje. Vamos aprender com história, que é uma matéria sensacional. História realmente é uma matéria genial. Eu não tenho a menor dúvida disso, viu, pessoal? História realmente é uma matéria genial, sensacional. Bom, ditaduras na América Latina, o caso do Chile, governo Allende. E na aula anterior, o que nós falamos, que nós aprendemos na aula anterior, pessoal? Falamos sobre o governo de Ernesto Geisel, de uma linha moderada do Exército, que assumiu a presidência prometendo uma abertura lenta, gradual e segura, teve de enfrentar a crise internacional que iniciou em 1973. Falamos também de como estava Cambará nesse momento histórico, né? Durante o governo de Ernesto Geisel, que nós tivemos aí na linha paralela da história, em Cambará o governo do prefeito Mário Conselvan. Falamos também entre os avanços e retrocessos no período do governo Geisel, ele revogou o AI-5, houve também avanços na campanha de anistia, aula passada. E hoje, qual o nosso objetivo? Compreender o contexto do Chile e também da Guerra Fria na chegada de Salvador Allende ao governo, analisar como foi o governo de Salvador Allende e sua derrubada por um golpe militar. Quero bater um papo com você. Bater um papo com você, um diálogo com você. Nós estamos vendo um selo ao lado. Esse selo ao lado foi produzido na Alemanha Oriental em novembro de 1973. É uma homenagem ao presidente do Chile, Salvador Allende, deposto em um golpe em setembro de 1973. Por que essa homenagem da Alemanha Oriental ao governante chileno? Você sabe? Não. No século XIX, e início do século XX, o Chile teve grande desenvolvimento econômico a partir da exploração de salitre e também de cobre, com o governo controlado por uma burguesia mineradora aliada a grandes latifundiários. O Chile também teve uma estabilidade política e econômica. A crise de 1929 prejudicou muito o Chile. Aqui eu estou mostrando para você, nesse slide, uma foto, né, da mina de Chuquicamata. A mina de Chuquicamata, na cidade de Calama, é a maior mina de cobre a céu aberto do mundo, pessoal. Olha só aqui, ó. A maior mina de cobre a céu aberto do mundo fica em Chuquicamata, na cidade de Calama, no Chile. A exploração teve início em 1882. Atualmente tem cerca de 4 quilômetros de comprimento por 3 quilômetros de largura e 850 metros de profundidade. Nós tivemos uma retomada de crescimento no Chile entre 1938 e 1946. Governos da Frente Popular, que eram liberais, socialistas e comunistas,
Em 1947, o presidente González Videla, recém-eleito, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e também inicia a perseguição comunista, e nós tivemos a oposição de classes trabalhadoras. Tá? Bom, aí vem a eleição de Salvador Allende. Em 1970, nós tivemos a vitória da Unidade Popular, a coligação que reunia comunistas, socialistas e também grupos democratas, liderada pelo médico Salvador Allende, que eu estou mostrando para você nessa foto ao lado. É a foto do médico Salvador Allende. Baseado em poder popular e estatização da economia, assim se faz o governo de Allende. Uma reforma agrária também acontece. 80% das terras agricultáveis foram expropriadas e repartidas entre famílias camponesas. A estatização do setor financeiro também aconteceu. A criação de um sistema público de saúde, a reforma constitucional em 1971, que considerou propriedade do Estado todas as riquezas do subsolo. Ainda no governo Allende, a nacionalização das telecomunicações e o programa de alfabetização em massa. Aí vem a oposição. O movimento de esquerda revolucionária, o MIR, pressionava o governo para acelerar a implantação do socialismo. Os Estados Unidos e parte dos empresários chilenos, contrários às medidas socialistas, diminuíram os investimentos na produção, provocando a queda da taxa de emprego e também alta na inflação. E aí vem o golpe de 1973. Ambiente de radicalização ideológica, pouca ação do governo de Allende para evitar as agitações sociais e políticas. Em 11 de setembro de 1973, com o apoio, adivinha de quem? Dos Estados Unidos, forças militares chilenas bombardearam e invadiram o Palácio de la Moneda, a sede do governo no Chile. Estou reproduzindo para você aqui nesse slide, né? As tropas cercando o Palácio de la Moneda, em Santiago, 11 de setembro de 1973. Allende acabou morrendo na ação. O general Augusto Pinochet, que liderou as ações, assume o governo no Chile. Ele era general-chefe do exército, que foi nomeado pelo próprio Allende. Tá? Olha só para vocês verem. General-chefe do exército no Chile, Augusto Pinochet, lidera a ação contra quem o nomeou, o próprio Allende, né? E em 1973, durante toda essa ação, o Allende acaba morrendo durante esse ano. Tá? Bom, pessoal, então veja bem, na aula de hoje, nós falamos sobre o governo de Salvador Allende no Chile, que foi de 1970 a 1973. Salvador Allende era médico e ele coloca em prática políticas consideradas socialistas. Aí, quem que aparece na história? Os Estados Unidos, buscando a hegemonia capitalista na América Latina, foram os maiores opositores do governo de Allende. O que acontece então? Em 11 de setembro de 1973, um golpe militar tira Salvador Allende do governo. E vocês viram aqui, né? E durante essas ações aqui, ó, o Salvador Allende acabou morrendo. Aqui eu retrato para você, né, as tropas do exército chileno cercando o Palácio de la Moneda, em Santiago, no Chile, em 11 de setembro de 1973. Salvador Allende acaba morrendo durante a ação comandada pelo general Augusto Pinochet, que liderou as ações, né? E ele acaba assumindo o governo aqui no fundo, ó. Aqui no fundo nós vemos o general Augusto Pinochet, que foi nomeado pelo próprio Allende, né? Aqui o Allende e aqui o Pinochet no fundo, que acabou derrubando o governo Allende com a ajuda dos Estados Unidos. Bom, então, pessoal, para a aula de hoje, ditaduras na América Latina, o caso do Chile, o governo de Allende, eu espero que você tenha conseguido elencar aí novos conhecimentos sobre a história da América Latina,
sobre o governo de Allende no Chile de 1970 a 1973 e a queda de Allende em 1973. Nunca se esqueça de uma coisa: só o conhecimento liberta, viu? Nessa vida, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Nesse mundo, nada acontece por acaso. Muito obrigado pela sua participação na nossa aula. Quero que você seja muito feliz. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.